Publicado pela primeira vez em 1939, o Batman completou 75 anos de sucesso em 2014. Com adaptações para diversas mídias ao longo dos anos, o Homem-Morcego conquistou uma legião de fãs no mundo inteiro. No programa de hoje, vamos relembrar a trajetória do personagem no cinema e na televisão e o seu impacto sobre a cultura pop. O Para Todos de hoje está no ar. O entrevistado de hoje é Daniel Werneck, coordenador do Grupo de Pesquisa em Narrativas Gráficas da Escola de Belas Artes da UFMG. Daniel, muito obrigado por ter aceitado o convite de novo aqui do Para Todos. Eu agradeço. E para a gente começar a discutir o Batman surge em 39. O que o Batman vai trazer para o mundo dos gibis? Quais são as influências que permeiam esse personagem que faz tanto sucesso? O Batman aparece como uma espécie de herói de Pulp Fiction, igual muitos outros que existiam na época. Uma espécie de detetive um pouco exagerado. Ele é mais inteligente que todo mundo e forte e tem ferramentas estranhas e etc. E aos poucos essa personalidade dele vai se desenvolvendo nesse sentido. Assim, ele tem um esconderijo secreto e o carro dele, etc. Mas ele vem dessa tradição dos personagens de Pulp Fiction mesmo, de serem histórias bem exageradas, baseadas um pouco na realidade, mas sempre muito, muito fantasiosas, assim. Mas ele começa a trazer um pouco isso mais para os quadrinhos. Os quadrinhos até então ele tinha muito... não tinham muitos personagens que levavam isso adiante. Era sempre repetição de histórias e temas, etc. Mas você não tinha um personagem que todo mês na banca tinha uma história maluca desse tipo. Assim. Tinha alguns outros, mas ele era diferente. Assim. E ele surge mais ou menos na época do Super-Homem. Então, esse novo tipo de personagem começa a surgir nos quadrinhos mais ou menos nessa época. É engraçado que os dois foram evoluindo juntos ao longo das décadas. Muita gente sempre relaciona os dois personagens, mas na origem são totalmente diferentes. O Super-Homem é um alienígena de uma história de ficção científica, que ele veio de outro planeta e tem uma força sobrenatural, e depois ele começa a voar e soltar raio pelo olho, coisa do tipo. E o Batman é basicamente um Sherlock Holmes que tem um carro envenenado. Então, na essência, os dois são completamente diferentes, mas eles surgem na mesma época. A roupa é meio parecida, a roupa do Batman foi meio inspirada na roupa do Super-Homem. E eles vão crescendo ao longo das décadas e foram virando os ícones de cultura popular que eles são hoje, meio por isso. Eram da mesma editora, foram lançados mais ou menos na mesma época. Mesmo com essas diferenças todas, eles foram crescendo juntos. Assim. E a primeira vez que o Batman vai para o audiovisual é em 44, que tem aquela pequena série de pequenos episódios que foram exibidos no cinema. E aí, o que traz de novo para o audiovisual, assim, o Batman? Nessa época também eram muito comuns essas séries de filmes curtos que passavam toda semana no cinema. Nessa época nem tinha televisão ainda, então, como era muito comum as pessoas irem no cinema toda semana, eles começaram a trabalhar com esse formato de séries. E muitos personagens clássicos dessa época passaram por esse formato também. Muitos deles vieram dos quadrinhos ou então do rádio. Foi uma época em que muitas tecnologias novas foram surgindo na vida das pessoas, então esses personagens iam sendo traduzidos de uma mídia para outra o tempo todo. E toda vez que você lançava uma mídia nova, quando você ia tentar arrumar material para produzir o conteúdo para ela, você tinha que ir nas coisas que tinham antes. Então, por exemplo, se você tinha uma tirinha de um personagem no jornal, o pessoal do rádio ia adaptar a sua tirinha para rádio. Então você criava um personagem no rádio, você lançava uma tirinha no jornal. Hoje em dia fala-se muito em transmídia, coisa do tipo, mas isso nos anos 30 já era a coisa mais comum do mundo, assim, nos anos 40 também. Então, o Batman é um caso de um personagem que nasceu nos quadrinhos e ele passa para o cinema seriado, depois para a rádio, depois para os gibis, porque originalmente também você tinha as tirinhas de jornal e as revistinhas. Ele sai na revista Detective Comics primeiro. Enfim, aos poucos os personagens vão se graduando nessas mídias. Eles vão subindo para mídias mais caras e que tem mais distribuição. Então, quando ele vai para o cinema, acontece meio isso. Não foi uma série que fez muito sucesso, mas você vê que ele está inserido no espírito da época dele. Essas outras séries que foram produzidas nesse mesmo período, tem aqueles vilões fabulosos com fantasias malucas, heróis que vão para lugares estranhos e tal.
E as histórias são bem diferentes dos quadrinhos também. O Batman original ele é mais um detetive que está sempre lá protegendo a cidade dele, tem uns vilões recorrentes que ele já conhece bem, e tem o Comissário Gordon e tal. Na série desses filmes é tudo um pouco mais exagerado, também porque era a época da Segunda Guerra Mundial, todos esses personagens começam a se ver às voltas com submarinos atômicos e sabotadores internacionais, e os vilões são sempre japoneses também, porque é o principal inimigo dos Estados Unidos na guerra. Enfim, já é meio uma segunda cara do Batman. Eles preservam a roupa e algumas coisas básicas, assim, mas em termos de história é totalmente diferente. Então, essa série fica mais como curiosidade, assim, mas ela não ajudou a criar o Batman que todo mundo tem na cabeça hoje em dia. Assim. Ela é meio uma curiosidade histórica. Assim. As mudanças que eles fizeram não ajudaram o Batman a evoluir. E o quadrinho que foi feito depois dessa série não é inspirado nela. Ela foi só, eles compraram o direito do personagem, produziram os filmes junto com todos os outros. Assim, e na década de 60, o Batman ele volta pra televisão, com aquele seriado que era muito colorido, muito cômico. E aí vai haver uma crítica falando que isso está destruindo a imagem do Batman. Mas qual que é essa relação entre os quadrinhos de 50, 60, 70 com essa série que é exibida? Então, eu falei que os filmes do Batman não tiveram muita influência no futuro, mas, na verdade, de certa forma, eles tiveram, porque no comecinho dos anos 60, quando o Hugh Hefner transforma a mansão da Playboy numa coisa meio lendária, assim, ele dava algumas das festas mais famosas de Hollywood. E uma vez um produtor de televisão estava numa festa dessas e ele estava passando esses filmes do Batman dos anos 40, mas assim, tava todo mundo, eles estavam passando de zoeira, só para rir mesmo, porque era tudo muito... A produção era meio tosca, os atores, e é tudo muito... O texto é muito duro, é tudo muito... Enfim, não sei, muito falso. Não era um negócio honesto, era coisa produzida em massa, sem nenhuma preocupação com o próprio personagem, com a história dele, etc. O pessoal estava só rindo muito. E aí esse produtor pensou, poxa, as pessoas estão se divertindo tanto vendo esse filme, e se a gente fizesse isso de propósito? Assim, vamos fazer um filme do Batman que vai ser engraçado mesmo. Assim, não necessariamente ridicularizando ele, mas ridicularizando o que tem no Batman que daria para rir, né? Quer dizer, é tudo muito exagerado, os vilões são muito exagerados. Então, no começo dos anos 60, o mundo está entrando numa década muito conturbada, assim. Os próprios Estados Unidos também. Nessa época a Guerra do Vietnã já estava dando muito problema, as pessoas já estavam muito... enfim, elas não estavam querendo mais coisas sérias. E é um período, por exemplo, que começa a se questionar muito nos Estados Unidos essa figura da autoridade, o policial como uma figura paterna que protege as criancinhas na rua, que protege a vizinhança, o governo também, que todo mundo é bonzinho e ajuda os pobres e tal. É um período de contestar isso tudo. E esse Batman antigo, dos filmes dos anos 40, ele tinha muito isso. Ele é um milionário que luta contra uns vilões muito exagerados e ajuda a polícia e tal. Então eles fazem a série já meio nessa onda. Assim. O Batman que aparece na série dos anos 60, ele é meio anacrônico, é meio como se o mundo já tivesse... entrado em outro esquema e ele ainda é um cara antiquado, assim, você vê, justamente é um período que a televisão colorida está começando a se popularizar mais, eles jogam um pouco esse contraste, assim. Ele mora naquela mansão, a mansão é toda antiquada, tudo, o Alfred é aqueles mordomos ingleses bem do século XIX, fala com um sotaque britânico, eles criam a personagem da tia Harriet, que é a tia velhinha dele, que ajuda ele, ela está sempre tomando chá, aquela coisa assim, como se eles estivessem na era vitoriana. E lá fora, no mundo real, é tudo colorido, as pessoas estão surfando e dançando rock and roll e coisas do tipo. E o Batman sempre, ele vive se metendo em situações onde, quando ele encontra, por exemplo, com a mulher gato, é sempre a mulher gato tenta sensualizar as situações e ele fica meio assim, tipo um escoteiro. Não é aquele detetive durão que soca a cara dos bandidos e joga eles no ácido. Ele é mais tipo ele é só um cara tentando fazer a coisa certa num mundo totalmente maluco, assim. É bem diferente. Eu acho que essa série funciona muito bem. Acho que os fãs que têm algum problema com ela é porque estão se levando a sério demais, assim. Justamente o Batman, quanto mais ele se leva a sério, mais engraçado fica, assim. Acho que por isso que esse filme dos anos 40 era tão esquisito, assim, porque é muito... tentando pegar uma coisa absurda e tentar fazer ela ficar séria, acaba ficando engraçado, não tem jeito.
A série dos anos 60 é mais... ela não se leva tanto a sério, assim, mas ao mesmo tempo eu não acho que ela faz mal pro Batman, assim. Eu, por exemplo, quando era moleque, eu tinha uns gibis de série, eu gostava muito mais da série, assim, era muito mais divertido. Por exemplo, na série uma coisa que eles fizeram muito bem, que no seriado dos anos 40 eles não tinham feito, foi valorizar a galeria de vilões do Batman. Então todo episódio, quando aparece apresentando os atores no começo, eles sempre acreditam o vilão, porque eles entendem que os vilões do Batman é que fazem a série funcionar. O Batman sozinho, ele não tem muito material para se arrancar dele, ele vai, sabe, todo dia vai ter um flashback dos pais dele sendo assassinados, todo dia ele vai prender um ladrão de banco, fica muito repetitivo, muito rápido. Os vilões é que dão a graça, porque cada vilão que aparece é uma situação diferente que o Batman tem que enfrentar, e aí você tem que ver como que ele vai se virar para enfrentar aquilo, mas cada vilão... E eles trabalham isso muito bem, assim, tem cenas inteiras que é só mostrando como é que é o vilão, como é que são as idiosincrasias do jeito que ele opera, é cheio de metáforas e simbolismo, coisas do tipo, assim. É bem mais interessante, assim. E vários desses vilões a série acabou imortalizando e nos quadrinhos eles ganharam mais força, e vários deles são os que estão aí até hoje, principalmente o Coringa. Agradecemos aos que combatem o crime em todo o mundo por seu exemplo e por sua inspiração. A eles e aos amantes da aventura, aos amantes do escapismo puro e aos amantes do ridículo, dedicamos respeitosamente este filme. Se esquecemos quaisquer outros amantes, pedimos desculpas. Batman, o Homem Morcego. Esperando Adam West. Fort Worth. E a grande galeria de vilões. A Mulher Gato, Lee Merriweather. O Coringa, César Romero. O Pinguim, Burgess Meredith. E o enigmista, Frank Gorshin. Em 90 a gente vê uma retomada dos filmes do Batman com o Tim Burton, e também tem aquela coisa das séries animadas, que elas ganham um pouco de força mais nesse período. Eu queria que você comentasse um pouco da questão do Tim Burton, porque se o Batman de 60 é um Batman muito colorido, o de 90 vai ser uma coisa bem obscura, bem diferente do que estava em voga naquela época. O Tim Burton foi uma escolha interessante para fazer um filme do Batman, porque eu acho que a DC enxergou um pouco isso, assim. Eles podiam ter chamado só um diretor de filme de ação comum para fazer um filme do Batman, eles podiam ter chamado, não sei quem estava na moda na época, mas enfim. Eles não queriam fazer só mais um filme policial. Eles disseram, não, o Batman é um personagem icônico, ele tem uma galeria de vilões malucos que precisa ser explorada. E o Tim Burton é um cara que a estética dele, ela joga um pouco nos dois lados. Ele tem uma coisa meio gótica, meio século XIX, mas sempre com senso de humor. Um senso de humor meio sombrio. Mas tem um senso de humor. Acho que se esse filme de 91 fosse dirigido por, sei lá, é até ruim ficar chutando nomes assim, mas enfim, se fosse alguém que fosse tentar levar o Batman a sério demais, acho que não ia funcionar tanto. Assim. Inclusive eles fazem piada com isso no próprio filme. Se o Coringa do Jack Nicholson tá sempre de bem com a vida e zoando tudo, mesmo que ele tá matando pessoas e tal, ele tá sempre em casa, e o Batman tá sempre meio travado e tá sempre atormentado, assim, ele não consegue muito se adaptar com aquele mundo que o Coringa tá tentando destruir. Assim, a relação dos dois é meio ambígua. Assim. E é um filme que ele nasce poucos anos depois de algumas histórias muito marcantes na história do Batman, que são os trabalhos do Frank Miller e do Alan Moore. Então, é meio uma época de... Depois da Piada Mortal e do Watchmen, coisas assim, acho que os super-heróis estavam meio numa época de tentar se redescobrir, assim, tipo, isso aqui do jeito que estava não dá mais. Como que vai ser as histórias de super-heróis daqui para frente? Esse é um do Tim Burton, acho que ajuda a responder essa charada. Assim, ele tem
uma pegada bem interessante. Assim, ele pega coisas clássicas, ele pega alguns elementos da série dos anos 60 mesmo, mas consegue deixar um pouco mais sombrio, mais igual aos gibis do Frank Miller. Enfim, ele fica um pouco mais... Visualmente ele fica um pouco mais sério e realista, entre aspas, mas sem se levar tão a sério a ponto de ficar ridículo igual o filme dos anos 40. Assim. O filme funciona sozinho, fez um grande sucesso na época e de tudo. Assim, a DC conseguiu renovar o Batman como uma property lucrativa. Assim. Saiu o filme, depois saiu a adaptação do filme, saiu o disco da trilha sonora e até coisas que aparentemente não faziam sentido nenhum. Vamos chamar o cara que fez o filme do Pee Wee Herman, o Prince vai fazer a trilha sonora, e Michael Keaton, sabe, aparentemente não era para dar certo, assim, mas deu. Na hora que o filme saiu, a bilheteria foi um estouro, e tanto que teve as continuações, e deu sinal verde para DC poder lançar a série animada da televisão também. Então foi uma época que o Batman renasceu, de certa forma, pro mercado, assim, né? A DC conseguiu trazer ele de volta em várias mídias diferentes. Assim. Excuse me. Have you ever danced with the devil in the pale moonlight? I'm gonna kill you. You idiot! You made me. Remember? You dropped me into that vat of chemicals. That wasn't easy to get over. And don't think that I didn't try. I know you did. Meow. E mais recentemente o Batman volta com o Nolan, né? Que aí é uma retomada do trabalho realizado pelo Frank Miller, né? Esses primeiros filmes do Tim Burton, eles já estão um pouco datados, principalmente nos efeitos especiais. Assim. Acho que já tem toda uma nova geração de fãs de cinema que está mais acostumado com cenas mais complexas e trabalhos de câmera que só hoje em dia com muito dinheiro, mas também com muito equipamento especializado, coisa do tipo. Mesmo até o Christopher Nolan, ele não é um cara que gosta de fazer tudo num computador. Ele ainda prefere fazer muitas cenas no mundo real mesmo, com coisas físicas e tal. Mas até nisso, você vê os carros que eles construíram para fazer o filme, as cenas que eles fazem, o tipo de câmera que você tem que usar, o tipo de truque que você tem que usar para conseguir fazer as cenas. Principalmente no primeiro filme, tem uma hora que eles vão pra rua, que tem uma perseguição com o Batmóvel, tem um caminhão, e que o Coringa aparece sozinho no meio da rua. Assim. E a sequência seria quase impossível de fazer em 91, 92. Nessa época mal tinha o Jurassic Park, imagina. Então, acho que ele consegue renovar as histórias do Batman para essa estética mais da nossa época, a gente está mais acostumado. Assim. Tem cenas de ações mais complexas, enfim, com mais detalhes, assim. Mas não é só isso, ele tenta retrabalhar também as histórias, mas é bem baseado nos livros do Frank Miller mesmo, assim, principalmente primeiro no Cavaleiro das Trevas, o filme do Coringa mesmo, acho que é o ápice dessa volta. Assim. Claro que o trabalho do Heath Ledger é um caso à parte, assim, foi um negócio... Não vou dizer que foi sorte, não, mas não é todo dia que você faz um filme de super-herói com um orçamento desse, focando num público maior possível, que você consegue um ator daquela qualidade e conseguir arrancar dele um trabalho tão assim. Normalmente, sei lá, se você é um ator famoso e respeitado e você vai fazer um filme de super-herói, você vai lá só pela grana. E o Christopher Nolan, ele conseguiu botar isso, ele conseguiu trazer esse nível de
de sinceridade para os filmes, que só quando você pega pessoas que estão afim de fazer mesmo que o negócio funciona. E ele mesmo levou a sério, ele é um diretor muito nerd, assim, que faz muita pesquisa, entrevista muita gente, e aí junta muito material antes de fazer um filme. É meio a escola do Kubrick, assim, de fazer cinema. Acho que deu muito certo, assim, esse filme do Heath Ledger realmente foi um marco, assim. Não só na história do Batman, na história do cinema em geral. Assim, ele conseguiu um feito, assim. Acho que desde o primeiro filme do Tim Burton que não tinha um filme de super-heróis que chamasse tanta atenção da mídia, da crítica, do público, de todo mundo. E ajudou a quebrar esse estigma, porque desde os anos 30 até hoje, filme dos super-heróis sempre foi um negócio meio estigmatizado, assim, porque nunca deu muito certo. Todo mundo, aí nessa hora todo mundo tem mil teorias para explicar por que não deu certo. Porque eles não respeitaram o quadrinho original. É porque os efeitos especiais, sei lá o quê. Sempre tem mil explicações, mas enfim. Era um fato, assim, Hollywood ninguém queria fazer esse filme de super-herói. Era um troço era meio uma lepra. E falando em Gotham surge talvez até um personagem na narrativa. Como que é Gotham? Como que é esse lugar? O que Gotham traz para o Batman, assim? Gotham City é um caso engraçado de uma cidade fictícia, entre aspas, mas todo mundo sabe que ela é meio Nova York, meio Chicago. E apesar de ser uma cidade inventada, ela foi crescendo ao longo das décadas junto com o Batman. Assim, não dá para dissociar as duas coisas. Ele vive nessa cidade e a gente sente a cidade viva em volta dele. E sempre nas histórias do Batman tem lá o Asilo Arkham. Ele tem aqueles vilões todos malucos e perigosos. Eventualmente ele consegue prender eles e botar eles de volta no Asilo Arkham. Mas a sensação que a gente tem é que a cidade é que é o asilo, assim. Todo mundo que mora dentro de Gotham City está preso ali dentro e eles têm que se virar para sobreviver, assim. O clima da cidade é mais ou menos esse. A gente pode pensar que as histórias do Batman elas vão trazer um realismo maior para o universo dos quadrinhos? Dentro do universo da DC especificamente, o Batman é sempre um herói um pouco mais realista, entre aspas. Claro que um milionário que usa uma máscara e tem um carro que voa não é a coisa mais realista do mundo, mas dentro do contexto dele, dentro da história da DC, ele tem um pouco mais essa pegada realista no sentido de ser um personagem que está mais voltado para a realidade da cidade onde ele vive. Ele é meio... O Batman é um herói que ele não fica só batendo nos bandidos, ele está preocupado com as vítimas deles, ele vai conversar com a família, ele ajuda as vítimas dos, sei lá, traficantes de drogas. Ele não só vai lá, abaixa um traficante porque drogas são erradas, ele mostra o outro lado de quem que são as vítimas desse tráfico, coisas do tipo. Faz parte da essência dele de ter vindo de uma Pulp Fiction de detetives, assim, que você pegar o detetive dos anos 30, dos anos 40, da literatura noir também, tem essa coisa, o detetive é um observador que ele transita por todas as camadas da sociedade, desde as altas rodas da prefeitura e dos tribunais até o esgoto e os viciados e o cais do porto e coisas assim, mas ele está sempre nos bastidores, assim, ele está sempre mostrando o lado que normalmente não apareceria. E para finalizar, como que esse realismo ele vai alterar a representação do mal e da escuridão no Batman? Porque os vilões, a vilania deles não é uma vilania extraterrestre com poderes mágicos, é uma vilania bem cruel, assim. E o próprio Batman, ele é uma pessoa marcada pela dor, pela morte dos pais. Como que isso afeta a dinâmica das histórias? Ao longo das décadas, acho que isso já mudou de várias maneiras, assim. Mas eu acho que o Batman de hoje em dia, que é mais próximo do original, tem um pouco essa pegada de tentar explorar esse lado. O que significa ser um vilão ou ser um herói também. O Batman, em muitos casos, ele se considera um anti-herói, na verdade. Ele não é, tecnicamente, ele não é mesmo um herói, assim. Ninguém sabe direito quem que ele é. Basicamente, ele é um cara que faz justiça com as próprias mãos em várias histórias, assim. Então, se fosse hoje no mundo real mesmo, o Batman tinha que ser preso, tinha que tirar a máscara, descobrir quem ele é, ele tinha que ser julgado porque ele faz o trabalho da polícia, mas ele não é da polícia, então, enfim. Mas acho que o lance do Batman é que os vilões que surgem lá são piores ainda do que ele. Então, você estabelece isso, de que não é uma cidade comum e não são vilões comuns também. Então, você precisa ter alguma coisa a mais
que dê conta dessa estranheza toda desses vilões, assim. E o Batman interessante tem muito essa pegada psicológica e mental dos heróis. Assim, ele não é um herói que resolve as coisas na base da porrada e nem disputando se ele é mais forte ou mais fraco do que o vilão. Assim, ele tem que resolver tudo na cabeça. Eu acho que as pessoas falam muito do filme do Christopher Nolan, do Coringa, mas acho que o primeiro filme que tem o Espantalho é mais revelador desse sentido. Assim. O Espantalho, por exemplo, é um típico vilão do Batman, que é um pouco mais recente. Ele não é tão espalhafatoso igual o Charada do Coringa, por exemplo, mas ele tem mais essa pegada assim, de usar, hipnotizar as pessoas e perverter a mente delas contra elas mesmas. Assim. Acho que no desenho dos anos 90, por exemplo, alguns dos melhores episódios são episódios do próprio Espantalho. Tem um que é um clássico, assim, que eu nunca mais vi. Acho que no desenho eles se davam ao luxo de explorar um pouco mais algumas coisas que no quadrinho seria mais complicado, mas tem um episódio clássico dessa série animada que o Bruce Wayne acorda no dia de manhã e ele não é o Batman mais. E tá tudo bem na vida dele, e ele é casado, tem filhos, ele virou um cara normal como outro qualquer. E eles começam a explorar como que seria isso, assim. E se ele não tivesse virado Batman? E se ele não tivesse visto os pais sendo mortos e não tivesse esse trauma todo, quem que ele ia ser? E aí o episódio inteiro explorando isso, e aí no final você descobre que era ele estava, na verdade, ele tinha sido drogado pelo Espantalho, estava sonhando como que seria a vida dele se ele não tivesse virado Batman, e no final ele acorda. Mas o episódio inteiro é uma reflexão sobre isso, assim, até que ponto que o Batman é o bonzinho e os vilões são os malvados, né? Quer dizer, ele também é um esquisito igual aos outros, ele também tem um trauma igual aos outros. Talvez a diferença é que ele tenta, alguma coisa ainda obriga ele a usar isso tudo que ele tem para tentar fazer a coisa certa. Ele tinha tudo para ser o maior super vilão de Gotham City. Ele tinha dinheiro, ele tem tecnologia, tem tudo. Ele podia simplesmente ser o líder deles e tomar a cidade inteira para ele. Só que ele não quis, ele prefere ficar escondido lá nas sombras e tentar deixar que os cidadãos da cidade controlem ela e não ele tentar tomar conta de tudo, que é o que os vilões sempre gostam de tentar fazer, né? Tentar dar um golpe de Estado na cidade. Daniel, obrigado de novo por ter aceitado o convite do Para Todos. O Para Todos de hoje fica por aqui. Na próxima edição eu volto com mais cinema e audiovisual. Um grande abraço e até lá. Come on, you gruesome son of a bitch. Come to me. Come on.